Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje vamos fazer uma live muito especial com meu grande amigo, o professor Dr. André Cruel, e a gente vai falar aqui de medicina regenerativa. Então eu vou convidar ele aqui tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube, para a gente fazer essa live aqui especial para vocês, tirando dúvidas de medicina regenerativa. Então, assim que ele entrar aqui, a gente já inicia, vá mandando a sua pergunta, fala da onde você está falando e o que você quer saber sobre medicina regenerativa, que é uma opção que eu escolhi para tratar meus pacientes que sofrem com dores articulares, dores no quadril, dores no joelho, dores na coluna, e a gente vê, felizmente, muitos resultados excelentes com a medicina regenerativa. Já aceitei ele aqui no Instagram. Vamos ver se carrega aqui a câmera dele. Deve estar entrando agora, carregando. Cadê? Não está aparecendo para mim ainda. Ó, Jubiraci aí de Portugal, meu amigo, William, Marli Buza. Cadê o professor Cruel? Eu vou convidar você de novo, tá? Só aceitar aí. Mandei um convite para você no Instagram. É só aceitar aí que você vai entrar. Não precisa mandar pedido para participar, não, que eu já mandei um convite. Ah, maravilha. Professor Entrando Azini! agora, maravilha. Esse, Muito bom falar contigo, falar com todo mundo. então Enfim, seja bem-vindo mais uma vez aqui no meu obrigado. canal. Eu tenho que aparecer, você tem que aparecer mais no meu canal do que eu já apareci no seu. É Então verdade, né? eu tô correndo atrás do prejuízo. Para quem não sabe, professor Cru, eu tenho o canal que mais cresce no Brasil de medicina regenerativa, que é o canal da artrose. Tá? Um canal Bacana. que tem muito conteúdo, já passou de 100 lives, 100 entrevistas com médicos, especialistas em medicina regenerativa, e hoje a gente vai falar desse tema, que é o tema que está no meu coração, e eu tenho certeza que está no coração do professor Cru, que é medicina regenerativa. É uma alegria. Para mim, uma grande honra estar aqui com o professor Azini, ele que é o patrono do modesto canal da Artrose, que está chegando a 100 mil inscritos. Convido aí, né, quem tiver interessado em seguir essa trajetória conosco. Lembrando que o professor Azini fez a primeira live, fez várias, e na verdade a gente veio aqui porque primeiro a gente estava com saudade, né? Sempre nos mandam perguntas, né? Às vezes no direct, às vezes nas outras mídias sociais, quando a gente posta um vídeo, põe perguntas e a gente quer saber da onde você está, né? Quais são os seus interesses. Eu já vi duas coisas bem legais assim para responder. E quero agradecer a oportunidade do professor Azini. E a primeira pergunta que eu faço para o Azini é: onde é que você está no globo, professor Azini? Onde é que você está? Você está no Brasil? Você está na Inglaterra? Você está em Londres? Onde é que você está? Agora eu estou na Inglaterra, né? Muito E nem lembrava, recebi a mensagem da British aqui, da empresa aérea da Inglaterra, falou: seu voo está chegando. Quando eu vi os meus voos já para o Brasil, já é terça-feira que vem. Olha que Foi, legal. foi até uma surpresa. Então, terça-feira que vem já estou viajando para o Brasil. A gente está. Estou muito feliz que eu voltei Bacana. a atender no Brasil, né? Esse ano passado, esse ano, início do ano, voltei a atender no Brasil. E já estamos atendendo no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, em São Paulo, lá no bairro Moema, e em Florianópolis, ali no centro de Florianópolis. Já estamos conseguindo atender nesses 3 locais do Brasil, e eu estou dando aula lá na pós-graduação de Medicina Regenerativa do Ortorregen, para médicos aí, que foi onde a gente se conheceu, né, no nosso curso de Verdade. pós-graduação de Medicina Muito, Regenerativa. muito honrado e temos, inclusive, um EAD, né, para médicos sobre medicina regenerativa, tudo com a fundamentação científica necessária para atualizar os colegas, né, ou introduzi-los nesse tema, né? E Primeira coisa dia, que eu achei... e dia Pode falar. 2 e 3 de outubro eu vou estar dando aula prática, né, para médicos em medicina regenerativa para os alunos do Verdade. EAD. Já temos É isso 12 aí. alunos inscritos na aula Caramba. prática e vamos fazer procedimentos reais em pacientes, né, que são os pacientes que
a gente ajuda através da medicina regenerativa, que a gente adiciona nossos protocolos científicos de medicina regenerativa para ter oportunidade de fazer os tratamentos mais modernos de medicina regenerativa nesses pacientes e ajudar muitas vezes pessoas que não têm condições de fazer uma cirurgia de uma prótese de joelho, de uma prótese de quadril, ou não têm condições financeiras, ou muitas vezes não têm condições clínicas, né? Tem uma pressão alta, Verdade. diabetes, e não dá para a gente fazer uma cirurgia, muitas vezes já necessária, né? Muito bacana. Só conta aí para mim, o pessoal tem curiosidade, foi a primeira pergunta que apareceu ali, né? Se você está só em Londres, né? Com que frequência tu tem vindo ao Brasil? E tu vai sempre nessas 3 cidades? Como é que é? Vou sempre nessas 3 cidades, agora eu comecei o Rio de Janeiro recentemente, e a gente está indo a cada 2 meses, porque tem Opa, uma sequência, não né, vai de chegar, não vai chegar. Não vai chegar. porque a cada 2 meses a gente está indo, porque tem uma sequência. Eu não posso fazer um procedimento regenerativo e fazer o outro daqui a 1 ano. Então, pelo menos Não dá. 2 meses a gente tem que ter uma sequência para poder levar um tratamento. A nossa nutricionista, sempre que a gente está fazendo um procedimento regenerativo, o nosso paciente já recebe um acompanhamento da nossa nutricionista, Fabiana Góes. Estive com ela conversando sobre alguns casos hoje à tarde, e Bacana. também do fisioterapeuta Dr. Bruno Guio, que é um amigo meu que eu quero te apresentar, tem doutorado na UFRJ, né, na Federal do Rio de Janeiro. É um cara Bom, muito bom, um fisioterapeuta que tem me ajudado muito no manejo dos meus pacientes regenerativos. muito bacana. A primeira pergunta que passaram aqui foi sobre condromalácia. Condromalácia é o amolecimento da cartilagem, comum muito na rótula, e a gente acha isso no exame de ressonância. Às vezes a pessoa tem dor no joelho, na frente do joelho, muito comum em mulheres, mas também é possível que haja em homens, né? Principalmente mais atléticos, que fazem muita atividade física, mas nas mulheres é muito comum também. E dentre os pacientes, aí, para os pacientes que têm condromalácia patelar, especificamente, doutora Zini, o que a medicina regenerativa pode ajudar nesses pacientes que têm dor e estão preocupados com relação à evolução para a artrose do joelho? Não foi combinada essa pergunta, é tudo quem sabe faz ao vivo, né? Mas eu estava conversando há 5 minutos atrás com a doutora Silvia, né, que é médica, minha esposa, e Sensacional. que faz todo o atendimento da Regeneres, e ela acabou de fazer um retorno de uma paciente que a gente atendeu no Rio de Janeiro, que que tem uma artrose muito grave fêmuro-patelar. Ela Sim. sofreu um acidente de moto, Silvia, quantos anos? Ela sofreu um acidente de moto quando ela era muito jovem, devia ter uns 20 anos. Hoje em dia ela está com 65 anos, mais ou menos, não lembro exatamente. E ela teve uma fratura cominutiva da patela. Meu Perdeu Deus. alguns fragmentos da patela. Então, só para o pessoal entender, a patela é esse ossinho da frente do joelho e ela desliza no fêmur, que é o osso da coxa. E se você perder alguns pedaços, imagina você troca um asfalto por uma rua de paralelepípedo, né? Imagina o atrito que vai fazer. Vai rodar bem pior. Aquele paralelepípedo é mais difícil de você rodar. Então, ela teve uma artrose muito grave, fêmuro-patelar, já com uma indicação de uma cirurgia de prótese, só que como ela tem uma artrose muito localizada fêmuro-patelar, os médicos também não querem botar uma prótese no joelho, que é um problema só da fêmuro-patelar. Só que é muito limitante. Ela, para piorar, ela gosta de correr ainda. Então, gosta de correr na rua. Sim, então, sobrecarrega muito a articulação. E a gente fez um procedimento regenerativo nela, no Rio de Janeiro, e ela fez um retorno hoje com a doutora Silvia, né? E falou que está muito melhor. Então, é um caso que a gente não tem nenhum sonho que vai curar, uma artrose gravíssima, vai ficar com o joelho novo, mas a gente, com a medicina regenerativa, a gente tem uma ferramenta incrível que a gente não tinha, que eu, pelo menos, não tinha antigamente, de dar uma qualidade de vida para essa pessoa, de limitar a dor, melhorar a qualidade de vida, até podemos pensar em deixar ela correr sem dor, praticar os exercícios dela, né, na medida do possível, conseguir uma independência para ela melhor. É verdade. Muitas vezes, nesses casos da condromalácia, nós usamos tratamentos que são baseados no ácido hialurônico.
O ácido hialurônico ele vai ajudar, sem dúvida, a nutrir a cartilagem e melhorar os sintomas, né? Perguntaram ali qual era a alternativa. Bom, o ácido hialurônico é um dos poucos tratamentos que eu quero falar para as pessoas que pode reduzir o ruído na junta. Vocês já viram isso? Quem me chamou a atenção ao trabalho foi o Matt Nichols, que falou, olha, tem um trabalho que mostra que reduz aquele rangido que às vezes as pessoas têm na frente do joelho. Claro que a pessoa que tem um problema tão grave na rótula como essa sua paciente, que teve uma fratura, muitas vezes ela desenvolve uma artrose, uma artrite pós-traumática, e aí, claro, vai ter mais sintomas. Ela pode, muitas vezes, até retornar a correr no plano, mas vai ter, nos planos inclinados, nas escadas, vai ter mais dificuldade, porque a rótula está justamente ali para aumentar a força do quadríceps em 30%. Então, tem que ter calma, né? Eu acho que essa paciente recebeu um ótimo tratamento, vai ficar melhor dos seus sintomas, e o acompanhamento sempre tem que se fazer, né? Como bem colocou aí o doutor Gabriel Azzi. E só um detalhe, eu estava dando um curso aqui com os colegas aqui na Inglaterra, King's College, né? Sureste, no King's College, e a gente fez um curso em cadáveres, né? A gente estava com 4 cadáveres já de pessoas idosas que vieram a falecer e a família liberou para cursos médicos. Eu estava ensinando os médicos lá a avaliar o joelho com a ultrassonografia. E a gente sabe que, para ver a cartilagem, a ultrassonografia não é o melhor exame, né? Ele dá é muito bom para guiar, para ver se tem derrame, para ver alguns tipos de lesão, mas para ver a cartilagem é muito difícil. Por quê? Porque a patela, você não consegue ver a cartilagem da patela em si, porque ela está atrás, né, de onde está o ultrassom. Então a patela, o osso faz uma sombra. Mas a gente consegue ver aonde a patela escorrega, que a gente chama de tróclea, né, que é como se fosse um V aqui, e a patela ela corre na tróclea. E quando você flexiona o joelho no máximo e bota o ultrassom ali em cima, você consegue ver o V da tróclea e ver a cartilagem, né? Quando você está bem tangencial ali, bem perpendicular, a gente consegue ver a cartilagem. E eu falei, vamos ver esse joelho desse paciente. Totalmente destruída a cartilagem da tróclea. Outro paciente, totalmente destruída. Os 4 pacientes com pelo menos, geralmente, a face lateral, né, mais sobrecarregada, totalmente destruída a cartilagem. Ou seja, mostrando que a incidência desse problema que o professor Cruel falou, de lesão de artrose fêmur-patelar, é muito alta. É muito alta. E eu posso dizer por mim mesmo, que eu tenho artrose fêmur-patelar já há muito tempo, tenho uma lesão, até já mostrei aqui numa live, eu já mostrei essa lesão, que eu tenho um vídeo, né, de quando eu fiz a cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado, e eu tenho uma lesão bem no meio ali da patela profunda, que já é uma artrose fêmur-patelar. Então, a gente não é um certificado de acabou a qualidade de vida, eu posso correr, posso andar de bicicleta, tudo, então tem como viver, ainda mais com os tratamentos generativos, como o professor Cruel falou, o ácido hialurônico, que é excelente, não é só para lubrificar, como a gente achava quando me formei lá em 2003, ele também é um anti-inflamatório, estimula o nosso corpo a produzir substâncias anti-inflamatórias e até produzir mais o próprio ácido hialurônico que o nosso corpo é capaz de produzir, né? Então, engraçado que você usando o ácido hialurônico, as nossas células sinoviais produzem mais ácido hialurônico, que é muito interessante. É verdade. Ó, a Vera Lúcia Matos diz aqui, ó, tem 40 anos, já tenho artrose desde os 35 na lombar cervical e joelho. Mas não sinto dores no joelho, só me incomoda ao subir na escada ou ladeira. É aquilo que a gente falou, né, da exigência subindo ou descendo, né, e o fato de que nem sempre vai incomodar. Então, muitas vezes você trata a inflamação que está acontecendo na junta da sua membrana interna, que a gente chama de sinovite, né, apoiado em bloqueios, ou no próprio ácido hialurônico, proloterapia, outras possibilidades, né? E daí você pode trazer alívio e melhora dos sintomas. E a própria Graça aqui, ela, só para concluir, ela diz o seguinte, com cartilagem destruída há tratamento com ácido hialurônico, também há trabalhos que mostram que mesmo em graus um pouco mais avançados de artrose pode ser útil, viu, Graça? Aqui é o seguinte,
Respirou mais lento, a gente já entra em cima. Aqui a gente fica só esperando o colega respirar. Respirou, já tem. Porque respirou, parou para respirar, já entra. Então, bacana que nós estamos empolgados com o assunto, né? E a gente, como tem saudade de vocês, né? De você que está nos assistindo, aparece uma pergunta boa, a gente já quer resolver para fazer valer o nosso tempo aqui, que a gente pode destinar, né? Com certeza, com certeza. O interessante também do ácido hialurônico é que a gente pode, e os estudos mostram isso, associar com outros tratamentos regenerativos, né? Então, essa que é a beleza, que você não precisa usar sozinho. Antigamente, a gente fala, não, vai fazer ácido hialurônico, vai fazer corticóide. Hoje em dia, a gente mistura com a proloterapia. Aqui na Inglaterra, a gente mistura muito com o PRP, com aspirado de medula óssea, com as células tronco, né, que são células que a gente tira da gordura, né, que a gente não gosta muito de falar célula tronco, mas são células mesenquimais, né, que é o SVF, que estão ali naqueles vasos em volta da gordura, que são células de alta qualidade. Então, a gente mistura com PRP, mistura com ácido hialurônico. Então, esse coquetel regenerativo ajuda muito, inclusive a pacientes com artrose no joelho. Né? E eu quero salientar que nós temos aí, à medida que os anos vão passando, a gente vai criando uma proximidade muito boa com o professor Azini. Nós vamos produzir vários trabalhos, vocês estejam atentos aí para os próximos anos, né? Em que a gente está planejando fazer muito essa interação aí científica, mas aí você fique atento que vai aparecer nas publicações, né? O Dr. Azini já publica com grande frequência, e agora nós vamos gerar dados aí dentro do Brasil mesmo, né? Talvez na Inglaterra, com o professor Anzar, que a gente tem conversado, né? E eu tenho uma pergunta para você. Respirou, eu já pergunto. Respirou. Você que é um especialista em quadril, um baita cirurgião aí, faz o que precisar no quadril. Eu atendi um paciente hoje muito interessante, que ele veio com a queixa de dor no joelho. Eu examinei o joelho, ele não tinha nada, sinal de lesão meniscal, captação, não fazia o crack, não estava inchado, não tinha nada. Apertei com o meu dedinho, que só de eu apertar, o cara pode nem ter dor, ele já sente dor, né? Já é um pouco viciado o exame. E fui examinar, depois passei, falei, o joelho não tinha nada, e ele tinha uma queixa de dor medial no joelho. Fui examinar o quadril, totalmente bloqueado, sem mobilidade, flexão, rotação interna zero, não tinha aquele jogo, né? Não conseguia amarrar o sapato. E ele achava que o problema era no joelho, porque doía o joelho. E a pergunta que eu tenho para você é, como é que é essa relação do quadril com o joelho? Como é que pode ter uma dor no joelho e o problema sendo o quadril? Explica para o pessoal aí. Íntima essa relação e difícil de convencer o paciente, porque muitas vezes a dor do joelho ela pode ser referida do quadril. O quadril pode estar rígido e, na verdade, dá sintomas lá para o joelho. Passa a inervação que sai da coluna através, né, ou do nervo femoral, ou do nervo obturador, por dentro da coxa, indo até o joelho. Então, às vezes, uma irritação no quadril, uma artrose no quadril é percebida pelo cérebro como se no joelho fosse. E aí, às vezes, é difícil convencer o paciente de que o problema do joelho, a dor do joelho é, na verdade, no quadril. A forma mais tranquila de passar isso para o paciente é, para o médico que usa ecografia de rotina, é fazer um bloqueio intraarticular com anestésico e muitas vezes na sequência já poder tratar, inclusive, né? Para que você possa dizer, olha, sumiu a dor, não sumiu. O quanto que ela sumiu, a dor desaparecendo ou melhorando, já vai ser o certificado de que aquela dor no joelho era de fato do quadril, né? Quero deixar uma lembrança aqui, que eu já vi perguntas sobre coxartrose e tudo. Duas coisas que são importantes para o paciente suspeitar que pode ter artrose no quadril, lembrar que isso dá dificuldade, a artrose do quadril dá dificuldade de pôr meia, amarrar sapato, e às vezes você vai ver a rotação no quadril como senta, se a perna não nivela, vamos dizer, com o horizonte, é porque às vezes o quadril está travado, entendeu, pessoal? Então você tem a noção disso, quando vai tentar cruzar a perna e ela não desce, é porque muitas vezes o quadril perdeu a sua flexibilidade. Então vamos fazer um teste ao vivo aqui, semiológico, né? Teste médio. Todo mundo aqui está assistindo. Quem não estiver dirigindo, hein? O pessoal que está dirigindo, ouvindo o áudio, não é para fazer. Quem estiver em casa vai sentar, ficar retinho,
cruzar uma perna, botar uma perna em Põe cima ali do... Em cima da outra, ó. Em cima da outra, assim como o professor Cru tá mostrando, o pé em cima do joelho, tentar ver o joelho se desce bem, né? Depois fazer o outro lado. E vai dizer como é que está a sua mobilidade, se está sentindo travado ou não. Escreve para mim aqui no comentário, no Instagram, no Facebook, para a gente ver como é que está o seu quadril. Porque muitas vezes, professor Cruz, me corrija se eu estiver errado, a gente pode já ter um desgaste com a limitação da mobilidade, mas sem dor nenhuma. É Correto verdade. isso? Há casos, e é importante a gente salientar isso, há casos em que predomina a dor. A pessoa começa com muita dor, mesmo com poucas alterações, e aí, às vezes, até precisa de ressonância para você diagnosticar a artrite inicial, um desgaste inicial, a própria artrose. Bom, há casos em que predomina a rigidez, em que o quadril começa a endurecer, isso é muito comum em homem, né? E que você começa a perceber que o quadril vai endurecendo, vai dificultando. É muito importante as pessoas poderem diferenciar isso, porque muitas vezes a pessoa vem com aquela dor lombar ou aquela queixa do ciático, sem ser o ciático. É, na verdade, um problema do quadril. Sim. Sobre esse teste, e ainda uma última coisa, e especial para as mulheres, que muitas vezes tem um tipo específico de artrose que vai gastando no fundo, e isso elas vão perdendo o movimento, mas não vai dando tanta dor. E isso é uma boa notícia para a mulher quando isso acontece, pois muitas vezes o desgaste ele é mais lento. E aí a medicina regenerativa pode ajudar também a manter essa articulação com menos dor por mais. E vamos ver, o pessoal tá falando aqui, ó. Muita gente com limitação, doeu a lateral da perna, não consigo cruzar a perna esquerda. E, rapaz, eu não vou nem falar mais desses testes aí que o pessoal tá... Quem procura acha, né? Quem procura acha. É verdade. Ó, a tia Coruja diz o seguinte, ó, gostei da live nessa história. Quinta não posso assistir. Então, sempre aqui eu vou convidar o doutor Gabriel Azini. O problema é que, assim, ele é muito ocupado, a gente sabe, ele mora na Inglaterra, atende lá e tem atendido aqui. E, às vezes, eu peço para fazer live, ele está no avião, indo tratar os seus doentes no Brasil. É isso aí, né, Azini? Ele tinha me chamado para a semana que vem, na terça-feira, mas terça-feira à noite eu vou estar viajando para o Brasil, vou estar de madrugada viajando para o Brasil. E a Lourdes mandou uma mensagem aqui, ó, Lourdes Murá, meu sonho é passar a consulta com o doutor Gabriel, e ela botou aqui mais embaixo, aqui, deixa eu ver se eu acho aqui da Lourdes, ó, tenho artrose no quadril e joelhos, não aguento de tanta dor, já passei em 4 ortopedistas, ninguém resolve, só indicam prótese, não quero. Então, ó, Lourdes acabou de ganhar uma consulta gratuita com a minha equipe, pode entrar em contato lá com a Evelyn, minha assistente, que a gente vai marcar a consulta gratuita. Aqui, ó, vou deixar o telefone aqui, ó, 991401163 manda um WhatsApp, hoje ela não vai responder, senão tem que pagar a hora extra para ela, mas amanhã ela responde, tá? Então a Lourdes ganhou uma consulta, fala assim, ó, eu participei da live e o doutor Gabriel falou que ia fazer uma consulta com a equipe gratuita para mim, tá bom? Então, Lourdes, vamos tentar ajudar, tá? Não prometo nada, que quem sou eu, né, para prometer alguma coisa, mas a gente vai tentar ajudar você a ter uma melhor qualidade de vida, tá muito bom? Bem. Então, ó... a Kátia Bittencourt perguntou sobre tendinopatia calcária. Precisa de ajuda. Então, conta o que você entende que é útil para a tendinopatia calcária, doutora Azini. Vamos lá. Então, tendinopatia calcária, né? Tem diversos tendões, mas a mais comum, que a gente fala mais, é a do ombro, né? A tendinite calcária do ombro. O que é tendinite calcária? O tendão, ele tem principalmente o supraespinhoso, né, que é responsável por essa elevação, né, lateral do braço, no plano da escápula, é o tendão que faz esse movimento. Ele tem uma área com muito pouca irrigação sanguínea, não chega muito nutriente. E essa área sofre muito. É a área que mais comumente tem tendinite, lesões do supraespinhoso, né, lesão do manguito rotador, e também tendinite calcária, que é uma inflamação crônica que muitas vezes forma um cálcio lá dentro. E esse cálcio, quando ele começa a chegar numa fase absortiva, né, que ele começa a absorver, é muito dolorido, E às vezes ele demora muito para absorver. E existem alguns tratamentos que a gente faz
para tentar acelerar a cura dessa doença. Um é a barbotagem, né, que a gente fura e aspira aquele cálcio. Já fiz muito isso. Isso é muito legal. Eu fiz uma vez uma no consultório, sem ultrassom, guiado pelo raio-x mesmo. E a paciente, eu consegui aspirar o cálcio, mas eu perdi a paciente porque doeu muito. Meu Deus! Antigamente, muito tempo atrás, uns 15 anos atrás, eu perdi a paciente porque ela realmente sentiu muita dor. Hoje em dia, com o ultrassom e com anestesia local, a gente consegue tirar praticamente sem dor. E existem outras técnicas que você não precisa nem ser invasivo, nem furar com agulha e consegue tratar, que o professor Cruel é especialista, que eu vou deixar ele falar qual é essa técnica. Isso uma grande alternativa para quem tem esse problema da peritendinite calcária, desses depósitos cálcicos no ombro, especialmente, é a possibilidade de usar terapia por ondas de choque. Onda de choque é uma onda acústica que penetra no tecido. Você tem um aparelho específico que essa onda pode quebrar esse depósito cálcico e favorecer a sua absorção. Costuma funcionar muito bem. Eu inclusive, tinha uma paciente que ela tinha nos 2 ombros, jovem, ela teve que fazer uma cirurgia na paratireoide, desenvolveu extensas calcificações, e ela estava muito incrédula, né? Pô, mas será que isso aí vai funcionar? Poxa vida, funciona mesmo? E é impressionante. E ela disse, olha, se eu ficar boa, eu vou fazer um adesivo para o senhor. Tiro calcificações, pergunte-me como. E ela voltou na consulta e disse, doutor, o senhor vai querer um adesivo? Não precisa, não. Muito legal. Mas, enfim, brincadeiras à parte, vai depender um pouco do estado da calcificação. Se a calcificação ela é mais pastosa, você vê isso na ecografia, quando não tem uma sombra grande ali, você vê que ela é grande, ela é pastosa, você consegue, na bursa, anestesiar propriamente e aí fazer a aspiração disso. E o que sobrar, aí você pode fazer onda de choque. Inclusive, eu tenho um motorista que me atende aí várias vezes, que eu preciso ir daqui para lá, e às vezes, né, a pessoa está cansada, né, e não quer dirigir, não pode, tem compromissos em outro lugar. Eu fiz isso no ombro dele. Ele não quer falar que perdeu a carteira por causa de multa. Não, não quer falar. Mas não. Ainda não. Mas, enfim, eu aspirei e depois o que sobrou, nós fizemos onda de choque, reabsorveu aí completamente. Ficou muito bacana, estamos fazendo exames, né? E é muito interessante, quando a gente funciona, vem como se fosse uma pasta de dente, né? Aquele creme. Parece aquelas Colgates antigas, né? Assim, né? Colino, sem dúvida, isso aí não tem na Inglaterra, né? Só tem no Brasil, aquela pasta de dente antiga. Tem esse aspecto aí, pessoal. Já falando do ombro, já vamos seguir no ombro aqui, vamos para a pergunta do Rubens Felice. Vamos responder, falar sobre o tendão no ombro, linkando com o tema da nossa live, que é medicina regenerativa. E como que entra nesse tema aí? O que é o rompimento do tendão no ombro, professor? Aquela área que o professor Azini citou, tem uma área de menos vascularização ali, descrita por Codman, que mostra que ali chegam menos vasos. E ela pode bater, à medida que o ombro movimenta, isso é uma teoria do impacto extrínseco, em que haveria a possibilidade de, embaixo do osso, haver essa área justamente de menos vascularização, em que vai batendo contra essa parte saliente, esse esporão, vamos dizer, em que pode haver, então, a ruptura, aquele microtrauma crônico, às vezes com saliência do osso, pode gerar essa ruptura. Lembrando que há fatores predisponentes, como esforços físicos, em geral, dá no lado em que a pessoa é dominante, né? A pessoa é destra ou é canhota, vai usar, né, o braço, aquele lado tem mais ruptura. O trauma, especificamente, vai cair ou tem outros problemas, obesidade também vai ser um risco. E lembrando que as pessoas que têm esses problemas, que a gente chama de síndrome metabólica, ou as pessoas que não estão cuidando da saúde, estão muito acima do peso, que isso a medicina regenerativa procura tratar, que é melhorar a saúde geral, elas também vão ter mais risco, que é esse açúcar todo que está sobrando
no sangue da pessoa, entre aspas, né? Níveis altos de glicose, com níveis altos de insulina, só para o pessoal entender, né? Existe um fenômeno de glicação em que pode o tendão ele ficar como se fosse caramelizado, entre aspas, né? E ele fica mais quebradiço. Então, as pessoas podem ter mais tendinopatia relacionado a isso e aí ter rupturas, né? Que são degenerativas. Claro que vai... E tem estudos muito interessantes, né, mostrando diversos tratamentos regenerativos. No próprio Brasil, a gente tem estudo de excelente qualidade mostrando o uso do PRP para tratar lesões muitas vezes parciais, né, do tendão do ombro. Sim. Doutor Renato Bevilacqua publicou esse ano, é um cientista de Campinas, que mostra o brasileiro. Por isso que existe PRP no Brasil, só que é experimental, né? Então tem que se assinar um termo de consentimento, né? Muitas vezes, né, quando estão dispostos protocolos de pesquisa, aí também são feitos. Mas um pesquisador brasileiro mostrou que a cicatrização completa de lesões parciais. Por isso, ao Rubens, fica a minha palavra de acompanhar as lesões parciais, e a todos, né, que estão acompanhando e que têm dor no ombro, vejam as suas lesões parciais antes que completem, pois há esperança. No Brasil também tem o agulhamento por eco, tem também, né, a colocação de ácido hialurônico, tem outras terapêuticas, né, que são importantes, eu acho que é bom você saber. Né? A Micheline Deschamps pergunta aqui para ti. Só complementando isso, o problema é que uma lesão não tratada, ela vai se alastrando, né? Que o manguito, ele é como se fosse uma teia assim, né? Uma manta que envolve toda a cabeça do húmero, né? Do ombro. E quando ele rompe um pouquinho e você não faz nada, ela vai se alastrando e vai rompendo toda. E quando tem uma rotura maciça, daí não tem nada que possa ser feito. E o problema é que acelera o desenvolvimento da artrose, né? Do desgaste do ombro. Não tem dúvida. Eu quero lembrar esse fenômeno aí que o doutor Azini falou, isso é como você ter um rasgo aqui na sua calça jeans e seguir usando ela, que vai aumentar esse rasgo. Então, por isso que é bom fazer cicatrizar as lesões quando são prematuras. Quando elas são intermediárias, às vezes, você pode mesmo suturá-las e, com auxílio da medicina regenerativa, aumentar a cicatrização. Existe um trabalho francês do Philippe Arnegout que mostra que o aspirado e concentrado de medula óssea pode cicatrizar em até 95% desses casos em 10 anos, então tem mais essa utilidade, né? A medicina regenerativa ela também pode compor em alguns processos cirúrgicos, né, como coadjuvantes ou como facilitadores de cicatrização. E agora, em linguagem leiga, o que é o aspirado de medula óssea? Eu fiquei curioso aqui. Existem células que têm capacidade de cicatrização que estão principalmente na bacia, nos ossos longos, na região mais próxima aos encaixes, vamos dizer, né, nos ombros, mas especialmente no fêmur, e que elas têm uma capacidade que a gente chama de troncular. Elas têm características de células-tronco, especificamente de se transformar em próprio osso, ou tendões, ou músculo, né? ou gordura, ou cartilagem. Bom, não é que elas vão efetivamente se transformar nisso, elas servem mais no indivíduo adulto, com esse tipo de terapêutica, é favorecer com que haja uma cicatrização dos tecidos, que haja uma remodelação e, às vezes, em alguns casos muito específicos, até uma regeneração. Todo mundo quer uma cartilagem nova, um tendão novo, um osso novo. Muitas vezes isso não acontece. Mas se servir para tratar a dor já é muita coisa, né? Assim, você tem que operar, por exemplo. Com certeza. Então, a medula óssea é o tutano do osso, né? Que o pessoal pegava aquele tutano, né? Que é aquela parte mais molinha dentro do nosso osso. E a gente tem que lembrar que o osso, por exemplo, imagina o fêmur, esse osso da coxa. A gente vendo de fora parece que é uma madeira, né? Mas não é. A cortical dele, que é como se fosse a casca, é muito dura. Mas dentro ele é muito molinho, tem muita gordura, muitos vasos sanguíneos, muitas células, né? É lá que produz as suas células do seu sangue, né? As hemácias, leucócitos, linfócitos, é tudo isso na medula óssea. Por isso que essa área riquíssima em célula é utilizada para medicina regenerativa. Então a gente utiliza muito aspirado de medula óssea, né? Retira com um furinho na cortical e retira essas células de dentro da medula para estimular uma regeneração tecidual. Alguma muito pergunta bacana aí em mente, professor? Eu tenho mais uma aqui que eu acho bacana, à medida que nós já vamos
Acho que a gente podia, de repente, fazer. A semana que vem você vai estar viajando, né? Mas mais adiante a gente faz uma desse estilo, falando sobre medicina regenerativa. Acho que é bem legal. Eu acho que tem uma bem interessante, ó, que era sobre. Cadê? É Sobre bom falar de glicosamina. medicina regenerativa, que a gente abre para todas as perguntas, né? Não tem que Né? escolher a pergunta só no Porque a área. gente fica As pessoas que. escolhendo isso, e a gente às vezes escolhe tal suplemento, né, tal coisa, e as pessoas não se interessam tanto. Mas a pessoa tinha enviado uma sobre glicosamina e condroitina. Achei bem legal, porque você poderia explicar que há outras coisas mais atuais, né, Zine? Eu fiz um vídeo uma vez mostrando um estudo muito interessante. A glicosamina e a condroitina, para quem não sabe, são um dos suplementos mais prescritos para artrose ainda na atualidade. E eu já prescrevi muito. Eu mandava manipular um sachê com 1,5 grama de glicosamina, 1,2 gramas de condroitina e MSM, que é o metilsulfanilmetano, né? Então, Isso. gramas não, grama, né? E a gente fazia aquilo e, estimulava a cartilagem. E realmente os estudos mostram que ele tem um efeito positivo. Então, se você toma, pode continuar tomando, eu acho um suplemento muito interessante. E eu fiz um vídeo comparando a glicosamina e a condroitina com colágeno tipo 2. E os estudos mostraram que o colágeno tipo 2 é superior para a proteção da articulação, para diminuir as dores em pacientes com artrose de joelho e outras regiões também. E daí muita gente, então não vou tomar mais glicosamina e condroitina. Muitas vezes você pode até adicionar, então você pode associar diferentes suplementos para o alívio da dor. E tem um dos suplementos mais vendidos no mundo, que é o OsteoBiflex, que ele tem glicosamina, condroitina, ele tem a boswellia, né, serrata, Adoro, que é o gosto, anti-inflamatório muito interessante, e gosto uma muito. série de outros produtos. É um coquetel muito interessante que vende nos Estados Unidos, né, que é o OsteoBiflex. Muito bacana. Então, a glicosamina condroitina é um suplemento muito interessante. Não é o dos que eu mais prescrevo no momento. Como é que é para você? Você usa muito ainda a glicosamina Não, condroitina? glicosaminas ainda não. Existe um trabalho, até eu quero, né, dar o alento para as pessoas, como estou capaz de dizer. Tem um consenso de reumatologistas americanos de 2019, se eu não me engano, salvo engano, como dizem os advogados, salvo engano, ou é 19 ou 21, acho que é 19, que mantém o uso da condroitina para artrose de mãos. Os reumatologistas americanos indicam. Então, por isso, fica aí a dica de quem toma ainda tem esse uso, né, para artrose de mãos, mas a glicosamina, tem pessoas que se sentem bem, né, a gente não desestimula, mas o colágeno acho que é melhor. E a Alice Viana diz o seguinte: eu tomo para artrose dos dedos e funciona. Olha que bacana, já ficou isso. A Zine é o seguinte, ó, eu acho que, bom, eu quero convidar as pessoas, né, se tu me permite, né, eu sei que aqui é teu espaço, que sigam também É nosso, é lá no nosso. YouTube, né, lá no YouTube, no canal da Artrose, quem tiver à vontade, sinta-se em casa, né, nós estamos chegando a 100 mil inscritos, graças ao apoio e toda a ciência que me passou aí o doutor Gabriel Azini para evoluir aí no YouTube. Muito obrigado, viu, Azini, de coração. Não, não, não. Eu fui um dos primeiros seguidores do canal da Artrose, hein? Eu fui dos Foi verdade. primeiros. Quando chegar no 1 milhão, quando chegar no 1 milhão, eu quero tirar foto com a plaquinha, hein? Eu quero tirar foto Vai, com a vai. plaquinha do 1 milhão. A artrose é um tema Porque meio. a placa de 100 mil já está chegando, tá de caminho. Batendo aí. Nós vamos fazer a live de 100 mil assim que chegar. Estamos chegando perto. Oh, Quando coisa faltar linda. uns 100, aí eu vou falar com você, nós fazemos também. Você Tá bom? sabe que eu, quando bati 100 mil, eu fiquei muito feliz. Daí eu Imagina. mandei mensagem pro YouTube e falei: eu quero a plaquinha de 100 Manda mil. aí. Daí eles falaram assim: não, a gente analisa aí, se tiver que mandar, a gente pode ficar tranquilo, a gente vai mandar. E nunca recebi Ah, placa. é? Nunca recebi. Mas eu estava super feliz que ia Mas daí, chegar. quando eu bati 1 Geralmente nem milhão, daí chega. eles mandaram. Bateu 1 Aí milhão, fica eles com mandaram. vergonha de não te A de 100 mandar. mil eu não tenho, não. É verdade. Muito bom. Então, eu quero. Tá com pressa, compromisso, ou dá para fazer mais alguma pergunta? Vamos, faz mais uma Posso pergunta fazer ali, mais uma a pergunta? gente evolui. Então, eu queria fazer uma pergunta aqui da pessoa que fez achei, da Priscila aqui, ó. A Priscila Martins aqui falou o seguinte:
O tratamento regenerativo serve também como prevenção? E essa eu deixo para você. É o seguinte, Priscila, a grande prevenção que você vai fazer é na sua rotina do dia a dia, considerando a sua alimentação. O Dr. Azini tem um canal maravilhoso sobre orientações de sempre na medicina baseada em evidência e na medicina do estilo de vida, que podem te ajudar nessas questões pessoais sobre alimentação, dietoterapia, sobre suplementos que você pode usar. Por exemplo, o ômega 3, né, pode ser útil mesmo para a pessoa normal que não tem problema nenhum, o magnésio, né, que comumente é insuficiente, lembrando disso. Sobre a prevenção especificamente de problemas ortopédicos, vai depender da sua consulta com o seu médico para ver se você tem sintomas, por exemplo. Né? Tem pessoas, mulheres jovens, por exemplo, que têm na família pessoas que têm artrose, prótese de quadril, têm displasia de quadril. E aí podem desenvolver problemas. Ou tem pessoas que têm, por exemplo, alterações no joelho, ou que tem alterações na coluna. Então, tudo isso vai depender, caso a caso, daquilo que é examinado e se vê. Né? Por isso, a prevenção é a consulta com o seu bom médico interessado no seu caso, mas já disse que o cotidiano de ter um bom sono, atividade física regular, uma boa alimentação vão ser a base da sua saúde, né, pelos anos afora, né? Lembre-se da orientação de manter uma boa musculatura, então a atividade física é necessária. E quanto ao sono, Priscila, eu vi que você tem um lindo menino aí do seu lado, acho que é menino. Lembra que o seu sono você faz de dia, ou seja, não é que você dorme de dia, você cria a situação de ter uma boa noite durante o dia, conforme o que... às vezes o café você tem que restringir, a atividade física tem que fazer, a alimentação tem que estar correta, não comer demais à noite e, quando é o caso, né, se cercar de outras providências com alguns suplementos também. Maravilha. Mais um comentário aqui da Lúcia Pimentel. Doutor Cruz, o senhor disse e os encaixes, os meus estão todos com problema, não salva nenhum. Os 2 quadris, então ela fez o teste aí, os 2 quadris estão doloridos. Isso aí. Na verdade é isso, né? As pessoas não se dão conta, muitas vezes, dos problemas e eles vão evoluindo ao longo do tempo. Eu, por exemplo, hoje veio um paciente que eu vi há 3 anos. Eu disse, olha, tem coisas que a gente pode fazer para melhorar a sua evolução, para não ter tanta dor. E ele mesmo com 44 anos já está com uma artrose grave e agora virou cirúrgico, não tem muito jeito, né? E a Gracinha Silva aí, seja bem-vinda, Gracinha. Perguntou, doutores, a artrose só dá em idosos? Não, é que como ela vai ser uma doença cumulativa, vai acontecer ao longo do tempo, ela vai se espalhando, né, na população, você vai vendo mais casos na população, lembrando que vai ser muito comum, né? Quero lembrar que no mundo tem pelo menos 350 milhões de pessoas que têm artrose, ou seja, é muita gente. No Brasil, mais pelo do que menos... a população do Brasil toda, né? Não tem dúvida. Há pelo menos 15 milhões de pessoas no Brasil que têm artrose, provavelmente bem mais do que isso, né? Que está subnotificado. Quero lembrar que até os 50 anos é mais comum em homens, viu, Gracinha? Por lesões esportivas, fraturas, outras questões pessoais. Olha ali, ó quem se identificou ali. E após os 50 anos vai ser daí já mais comum em mulheres, pois também existem fenômenos associados à diminuição do estrogênio, que nós chamamos de climatério, né? A partir dos 42 anos, normalmente até os 52, quando dá menopausa. Lembrando que isso é altamente variável, né? Que tem pessoas que têm mais tempo, as mulheres, né, que vão ter menopausa antes, né? E quem está gostando dessa live aqui com o Dr. Cruel, dá um like aqui, dá um joinha, só para a gente saber que está gostando, senão a gente já termina agora, se ninguém estiver gostando, a gente já finaliza agora aqui. E eu vou falar uma coisa, eu estou vendo artrose cada vez em pessoas mais jovens. Eu estou recebendo pacientes muito jovens, mais jovens que eu, sempre jovem é quem é mais jovem que a gente, né? Se eu tiver 80 anos, o jovem pode ser 77 anos. Então eu estou recebendo pacientes muito jovens, ou seja, mais jovens que eu, que já estão sofrendo com artrose. Então, não é do idoso e, pelo contrário,
está crescendo muito em cada vez mais jovens, não só por lesões esportivas, como o professor falou, mas também por estilo de vida, né? Falta de atividade Muito, física. muito, Às vezes é o muito. excesso de atividade física, mas a falta também prejudica. Uma alimentação inadequada, obesidade, que acelera também o desgaste da articulação, não Sim, só pelo peso, mas pela inflamação que está associada à obesidade, né? Então, é tudo isso isso aí. está levando a aparecer a artrose em cada vez pessoas mais jovens. Muita gente dando like aqui no Instagram, Bacana. no Facebook, no Twitter. Estão gostando da live, hein? Muito bacana. Ó, até eu vou me valer aqui da pergunta da Maria Ângela Machado. O que é artrose mesmo? Maria Ângela, é o seguinte: a artrose, de modo muito sucinto, é o desgaste da articulação, né? Na verdade, a artrose é um termo geral que a gente usa do final de uma série de processos que são diferentes, mas que acabam do mesmo jeito, com características que são a perda da cartilagem. Então, você olha no raio-x, por exemplo, existe a diminuição do espaço articular, existe a formação de bicos, que a gente chama de osteófitos, né? Bicos de papagaio, como a pessoa diz. O osso ele acaba ficando endurecido e dando um aspecto que a gente chama de esclerose, ele fica branco, e tem cistos também. Então, essas são as 4 características da artrose. Mas a artrose ela pode ser por predisposição pessoal, familiar. 40% das pessoas que têm artrose de quadril vão ter origem familiar, a de joelho também. Tem causas genéticas de artrose, tem famílias, principalmente do lado das mulheres, que tem, às vezes, 90% de, a gente chama de penetrância, de correlação genética, né, de artrose de mãos, por exemplo. Mas pode ser por reumatismo, pode ser por fratura, pode ser por necrose, pode ser por esses motivos mais comuns, e a gente quer tratar e lembrar desses motivos metabólicos que E, o a- e, professor Azini acabou de citar. e a Neném Vasconcelos falou que gosta muito de assistir eu falar de artrose, e tenho certeza que está gostando também do professor Cru falar de artrose. E eu quero falar, então, especialmente para Neném Vasconcelos, que a nossa ideia de artrose mudou muito, a minha ideia mudou muito, eu tenho certeza que a do professor Cruel Sem dúvida. mudou muito também, desde que a gente se formou, que a gente viu a artrose como o quê? A cartilagem começou a desgastar, depois o osso começa a fazer osteófito, né, os bicos de papagaio, degenerar, afundar, e a gente achava que era isso. E hoje em dia a gente sabe que a doença, a artrose, é muito mais do que isso, e muito antes da gente ver aquela lesão da cartilagem, já tem sinais de que aquela articulação está desenvolvendo uma doença degenerativa que pode virar uma artrose. Com o advento da ressonância, a gente vê que aquele osso embaixo da cartilagem é um osso que já está ficando doente, com edema, né? Muitas vezes com cistos. E aquele osso doente é um prenúncio que vai surgir uma artrose muito tempo depois. Então a gente sabe que o osso embaixo da cartilagem, que na medicina a gente chama de osso subcondral, neném, é muito importante. E tudo que afeta esse osso subcondral vai acelerar o aparecimento da artrose. Então, como o professor Curo falou, distúrbios metabólicos, né? Diabetes, glicose muito alta, prejudica esse osso. A pressão alta também é algo que prejudica a artrose. Quem tem pressão alta tem mais artrose, né? O triglicerídeo alto, tudo que pode prejudicar esse osso subcondral pode prejudicar a cartilagem também e acelerar a artrose. Muito bacana. Até esse termo artrose, ela vem no português, a gente usa comumente, né, os ortopedistas usam. Ele é um termo que vem também da escola europeia, os alemães falam nesse termo, mas hoje a gente usa muito o termo osteoartrite, que ressalta o processo inflamatório. Artrite quer dizer, esse it quer dizer inflamação. A inflamação da junta. Então, por isso que é importante a gente colocar para você entender que existe um processo inflamatório. A diferença é que ele não tem muita repercussão sistêmica. Uma resposta agora direto para o Japão, para Márcia Yoshiko Hoshika Kushima. Estou entrando no tópico. Será que eu falei certo? Ah, deve ter falado. Então, Márcia, é isso. Eu já estou entrando nesse assunto, né?
que o professor Azini coletou aí, pensou a sua questão e aí eu estou esclarecendo. Fiz um vídeo sobre isso também, está lá no canal da artrose, mas é basicamente isso que eu estou te explicando. A artrose é a parte do desgaste final, já terminal da junta, que é a via final de muitos processos que podem levar a esse desgaste. Vou relembrar aqui o trauma, pode haver doenças inflamatórias crônicas, como artrite reumatoide, como lúpus, como gota, por exemplo, mais comum em homens. Pode a necrose, que já citei, as questões metabólicas que falamos, a predisposição familiar ou genética, enfim, a inflamação crônica, a artrite. No final das contas, se não controlada, ela vai levar a artrose, que é o desgaste final, que pode ser manejada com bloqueios, com fisioterapia, com perda de peso, com o tratamento da desbiose intestinal, da melhora clínica, bloqueios para dor, acho que já citei, tratamentos regenerativos ou mesmo cirurgia. Vai depender em que caso a pessoa está, né? E aí o seu médico vai lhe dizer onde é que você vai. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, vai fazer daquele jeito, vai tomar essa medicação, vai tomar esse suplemento, vai fazer essa iniciativa, entendeu? E o Ed Caruso perguntou aqui, o Ed Caruso falou, tô com 63 anos, tá com cara de garoto, hein? Garotinho, tá parecendo que tá 45, tá enganando a idade para mais aí, ó. Tô com 63 anos e no começo do ano percebi que, ao agachar, sinto nos dois joelhos uma dor aguda nas laterais de joelho. É artrose? E eu já vou pedir para você que está em casa aí, que está dando like nesse vídeo, fazer um outro teste. Muito inteiro. O pessoal está gostando desses testes interativos aí, ó. É semiologia online. Então, o teste é o seguinte: chama-se Duck Walk Test. O que é o Duck Walk Test? É o teste da marcha de pato. Então, uma forma muito interessante de você testar o seu joelho é você ficar agachado, né? O pessoal fala em alguns locais de cócoras, né? Que é quando você agacha no máximo do agachado, tentando encostar o glúteo já no calcanhar e tentar, como se fosse um pato, dar alguns passos, andar agachado. Esse é o teste da marcha de pato, que é um teste muito indicativo de lesão meniscal, lesão do menisco, é uma cartilagem que fica no joelho. Por quê? Porque o menisco tem o corno anterior, o corpo e o corno posterior, a parte de trás. E a parte de trás é onde tem a maioria das lesões. E quando você agacha ao máximo, dobra o máximo o seu joelho para ficar de cócoras e tenta andar, você faz uma pressão no corno posterior desse menisco e tem muita dor. Então, se você não conseguir fazer o teste da marcha, de tentar andar que nem um pato, né, que é um teste positivo, é sugestivo de uma lesão até do menisco. Então, tem várias causas de dor nas laterais do joelho, pode ser artrite, pode ser artrose, pode ser uma sobrecarga ligamentar, né, pode ser uma bursite que pode dar uma dor local, tendinite, qualquer coisa pode dar uma dor lateral, mas tem que examinar, tem que passar num ortopedista, um médico que tenha um conhecimento do exame físico e vai me desculpar todas as especialidades, mas a ortopedia tem um exame físico muito apurado, a gente tem diversos livros de exame físico, então o exame do ortopedista é um exame muito profundo. Claro que tem outras especialidades, como a fisiatria, a reumatologia, né, que examina muito bem também as articulações, mas você tem que passar no médico. Mas esse teste, a marcha de pato, você pode fazer, você que está assistindo a gente, pode fazer esse teste agora e vai dizer se você consegue andar como um pato. Se você não conseguir, já procure o seu especialista em dor, que pode ser um ortopedista, um reumatologista, um geriatra, um fisiatra ou até mesmo um médico de família que tenha um estudo avançado ali no exame das articulações. Não tem dúvida. E até a gente tenta trazer o conhecimento da medicina regenerativa para esse grupo de médicos, né? Claro. Os clínicos e tudo, e nem sempre eles... E hoje em dia a gente vê, principalmente no OrtoRegen, anestesistas, especialistas em medicina da dor com exame físico apuradíssimo, né? A gente vê radiologista, tem um grande
amigo, né? Doutor Marcelo Amaral, que é um radiologista que manja muito de exame físico, examina muito bem o quadril, joelho, coluna, sabe muito de exame físico. E por quê? Porque busca, né? Busca estudar. Então, tem muitas pessoas que, mesmo não sendo a disciplina de base, né, a ortopedia, estuda o exame físico ortopédico para poder ajudar os pacientes. Então, esse é um teste que a gente falou aqui, mas tem outros testes também para pesquisar a dor no joelho. Tá, olha só, a gente tinha combinado meia hora, né? Quanto tempo tem? Já tem 1 hora. Né? Então, Bom, última pergunta. Então tá, mas daí eu vou fazer, e assim, eu vi tantas boas perguntas, tantas, pós-Covid, da França, tem uma que poliartrite reumática, tem tanta boa pergunta, que acho que a gente vai ter que marcar uma outra. A gente podia fazer um mês, assim, tipo, toda segunda, 19h15, a gente podia fazer, porque o pessoal gosta tanto de interagir, né? A gente fez por isso, né? Que a gente estava com saudade. E a gente também, né? É muito gostoso você poder. Você está falando de um tema sozinho, gravando um vídeo sozinho, não tem graça nenhuma. Vamos ser sinceros. Você olhando para a câmera sozinho, tem graça. Você está respondendo uma pergunta, é muito mais interessante. Então por isso é que a gente podia fazer uma sequência de lives. A gente vai ver depois aí, né? Bom. Aqui, ó, Neuci Fim, boa noite. Tive a bênção de consultar com o doutor André, muito eficiente e prestativo. Sucesso a vocês. E aonde que ela se consultou? Fala pra gente aí, o povo aqui quer saber. Em Bento Gonçalves, aqui no Rio Grande do Sul, e claro, online, né? Todo mundo que me procura. Online é muito bacana, porque a gente pode atender pacientes até da Austrália, né? Que já foi o caso, eu vejo aí, tem pacientes. Tinha uma paciente da Suíça que queria consultar contigo, ia fazer essa pergunta, e ela queria saber como é que fica a questão dos exames. Pois é, a Suíça é muito difícil a gente pedir os exames, né? Porque o nosso pedido com GMC, que é o número do CRM aqui da Inglaterra, eles não aceitam lá, mas muitas vezes eu tenho já atendi alguns pacientes da Suíça, a gente fala o que precisa, ela vai no médico de confiança dela na Suíça, e o médico na Suíça pede os exames para quando vier aqui em Londres já ter os exames nas mãos, né? Bacana. Tá, mas a última pergunta, então, que eu vou te perguntar, que eu achei muito legal, eu queria pegar a exata pergunta da pessoa que fez aqui, ó. Bom, mas como tem muita pergunta... E a minha Cleide, minha grande amiga, minha paciente, e hoje em dia não é mais paciente, é mais amiga que paciente, não pode faltar na live. Obrigado pela sua presença, Cleide. A pessoa pediu assim, para que você falasse sobre um suplemento. Sim, ML Teixeira. Podem falar sobre fisetina, doutores? Eu vou deixar para você, que nos fez conhecer e falou muito sobre fisetina. Fala para nós, então, sobre fisetina e já deixa... Bom, eu deixo meu convite pessoal para que sigam o canal da Artrose no YouTube e vamos deixar um convite para a próxima live. Vocês fiquem atentos e atentas, né? Para que, às vezes, a gente resolve de um dia para o outro fazer a live, porque sobra um tempinho, né? Então, fiquem atentos aí às redes sociais, encaminhem as nossas lives para que mais pessoas possam vir e a gente tenha a oportunidade de interagir, como foi hoje, foi tão bacana, e a gente possa fazer perguntas. Né? E eu tive aqui, antes de responder, eu tive uma paciente aqui que falou, é loteria, vocês respondem poucas perguntas. Não tem, infelizmente, como responder todas as perguntas. A gente tem agora ao vivo aqui mais de 600 pessoas e tem muitas perguntas entrando tanto no Facebook, no YouTube, no Instagram, a gente não consegue responder todas. Gostaria, sinceramente, de poder responder todas, ficar aqui a noite toda falando, porque a gente está aqui para isso, porque a gente está aqui para ajudar todo mundo que vem aqui com alguma dúvida sobre um assunto que a gente ama falar. Então, o médico é o ser humano mais chato do mundo. O que o médico gosta de falar? De medicina. Então, vocês podem achar muito legal responder uma pergunta, mas a família sofre muito, porque a família tem que ouvir isso todo dia. Olha só que bacana. Deixa eu te contar, um grande médico dos Estados Unidos, renomado, está entrando agora, não sei se ele entende português, Dr. Peter Everts, está entrando aqui na live, no Instagram. Viu que legal? Olha ali. My friend Peter Everts, how are you doing, my friend? The renowned professor Peter Everts just joined us in our live action here. He's an official professor of ortho-regen course in Brazil. Muito legal, né? Muito bacana ver. Até o Peter Everts, acho que ele
olhou e disse, vou dar uma olhadinha se estão falando bem aí de nós, né? Muito Oh, coisa bacana. linda. Então, Fala da Fisetina. respondendo a Fisetina, mas para você que quer participar de todas as lives, não vou responder ainda. Você entra no meu grupo do Telegram, que eu sempre aviso quando vou ter live, ou entra no grupo do WhatsApp do professor Cruel, que ele tem um grupo do WhatsApp. Se você não usa o Telegram, entra no grupo do WhatsApp, que o WhatsApp todo mundo usa, não tem jeito. Todo mundo usa, e aí acabo divulgando. Aí você vai saber de quando eu tiver live junto com ele. Pelo menos quando eu for junto com ele, ele vai avisar. Sempre. E é o seguinte, a fisetina é um senolítico, né? É uma droga, uma substância natural que tem no pepino, na uva, no morango, no tomate. É claro, em poucas quantidades, mas quando concentrada, ela tem um efeito senolítico. Sempre que você vê lítico na medicina, é que quebra, né? É que destrói. Então, o senolítico é que destrói células senescentes. Células senescentes são células envelhecidas, também chamadas de um apelido interessante de células zumbis. Por que zumbi? Zumbi é aquele serzinho que já morreu e não sabe que morreu e fica lá perturbando a vida dos outros, né? Nos filmes e séries, né? Então, a célula zumbi é a célula que já não tem função nenhuma, que o nosso sistema imune tinha que ter encontrado essa célula, destruído essa célula para dar lugar para uma célula nova, mas ela não foi destruída e continua lá atrapalhando. Por quê? Porque não ajuda em nada, ainda fica aumentando a inflamação no nosso corpo. E quanto mais célula senescente, célula zumbi a gente tem no nosso corpo, mais inflamado a gente está, mais chance de desenvolver uma doença degenerativa. Então, essa fisetina, que é uma substância senolítica excelente, assim como a quercetina, assim como o resveratrol e outras substâncias, começa a destruir as células envelhecidas, auxilia o nosso sistema imunológico a encontrar essas células e destruir, dando lugar para células novas, que é o que a gente deseja, envelhecer com saúde, com qualidade, com células sempre novas. A gente pode ter muita idade, mas a nossa célula está sempre se recriando, produzindo células novas, e a fisetina ajuda nisso. Por isso, é tão interessante também para a artrose, né? Muito bacana. Agradeço demais a oportunidade de sempre falar contigo. E assim que houver oportunidade, faremos outra live, né? A próxima segunda não vai dar, porque você vai estar viajando, né? Sim, sim. Próxima terça-feira eu estou viajando, mas segunda já estou preparando tudo aí. O último dia de trabalho aqui é correria, não vai dar para a gente fazer a live, mas então, a gente quem sabe na outra semana. já marca. Se você quer saber da próxima live, no Telegram ou Instagram, ou segue o professor Cruel, que ele vai avisar da próxima live. Muito obrigado, professor. Mais um excelente encontro. Obrigado para todos que estiveram presentes aqui. E quem não pegou do início essa live, que foi riquíssima em conteúdo, já assiste aqui no Instagram ou no YouTube, que vai ser um prazer. Depois você dá um like aí se gostou, ou a mãozinha para baixo se você não gostar. Um abraço a todos. Muito bom, um abraço, muito obrigado. Boa!